Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Caderno Geográfico. Hoje iremos falar sobre a Venezuela. Uma abordagem sobre as raízes da crise na Venezuela. Vamos lá! A Venezuela atravessa uma crise há algum tempo, mas essa crise não começou recentemente. Também não teve início com a eleição de Hugo Chávez em 1998, nem com o golpe que ele sofreu em 2002, ou mesmo com a tentativa de golpe que ele próprio liderou em 1992. A crise atual é parte de uma sequência longa de crises, que ao se acumularem, levaram os venezuelanos à situação em que se encontram hoje, em uma encruzilhada. Para compreender o que está acontecendo na Venezuela atualmente, é necessário retroceder, pelo menos, até 1989. Nessa época, Carlos Andrés Pérez era o presidente. Após o governo aumentar os preços dos combustíveis e das passagens, o povo foi às ruas, resultando em incêndios de carros, casas e estabelecimentos comerciais, principalmente na capital, Caracas. Essa revolta ficou conhecida como Caracazo. Naquele período, os partidos políticos e os políticos já estavam em descrédito. O país afundava em casos de corrupção, e o presidente Pérez, que implementava uma série de reformas liberais, recorreu às forças militares para se proteger. A repressão ao Caracazo foi brutal, resultando em um número estimado de mortos entre 300 e 3 mil pessoas. Devido à falta de informações precisas, nunca se saberá o número exato. A sociedade se dividiu, e as forças armadas também se dividiram. Um grupo de militares de orientação política de esquerda considerou a repressão aos manifestantes injustificada e, com apoio popular, se insurgiu contra o governo. Em fevereiro de 1992, ocorreu a primeira tentativa de golpe contra Pérez. Um dos indivíduos envolvidos nessas tentativas de golpe era um paraquedista do exército chamado Hugo Chávez Frias. As forças leais ao presidente Pérez responderam à ação. Chávez acabou sendo preso, mas sua história não terminou ali. Em novembro de 1992, os colegas de Chávez tentaram um novo golpe, porém, mais uma vez, fracassaram. Os acontecimentos tiveram proporções significativas, resultando em mais de 300 mortes na Venezuela. O que o exército não conseguiu fazer pela força, a justiça realizou através de um processo de impeachment, e em 1993, Pérez foi deposto. Nas eleições seguintes, no mesmo ano de 1993, Rafael Caldeira saiu vitorioso. Ele concedeu anistia aos golpistas, permitindo que Chávez fosse libertado. 5 anos depois, em 1998, Chávez venceu sua primeira eleição presidencial com mais de 56% dos votos. Dois termos fundamentais para compreender os governos de Chávez são o chavismo e o bolivarianismo. O chavismo transformou-se em um culto à personalidade carismática do novo presidente e também em apoio a uma agenda econômica estatizante e centralizadora, denominada por Chávez como socialismo do século XXI. Já o bolivarianismo serviu como pano de fundo, derivando do nome de Simón Bolívar, líder da luta contra o domínio colonial espanhol no século XIX. Chávez se apresentou como herdeiro de Bolívar, apropriando-se de uma figura poderosa no imaginário popular. Em 1999, um ano após sua eleição, Chávez convocou um referendo nacional. O povo foi às urnas e aprovou uma transformação profunda na Constituição. O parlamento passou a ser unicameral, eliminando a estrutura de Câmara e Senado, similar à do Brasil. Em seu lugar, surgiu uma Assembleia Nacional única. Sob a nova Constituição, Chávez concorreu novamente e venceu novamente em 2000, com uma margem ainda maior que a da primeira vez, 59% dos votos. Além da presidência, ele também conquistou uma ampla maioria na nova Assembleia. Com poderes ampliados, o presidente emitiu novos decretos, estatizou terras e empresas, e acelerou a aprovação de leis na Assembleia Nacional, intensificando a intervenção do Estado na economia, especialmente no setor petrolífero, o principal produto venezuelano. Com isso, ele aprofundou o seu projeto bolivarianista. Muitos empresários e sindicatos reagiram, resultando em grandes greves gerais e protestos de rua nesse período. Então, em 11 de abril de 2002,
uma marcha pró-Chávez e outra da oposição se encontraram em Caracas. O confronto resultou em 19 mortos e mais de 100 feridos. No dia seguinte, um grupo de políticos, empresários e militares opositores derrubou Chávez do poder à força. Um militar que havia liderado uma tentativa de golpe em 1992 sofreu, ele mesmo, um golpe 10 anos depois. No entanto, o golpe foi de curta duração. Tropas leais ao governo reverteram a ação e reinstalaram Chávez no Palácio Miraflores, sede do governo venezuelano, 3 dias depois. A partir desse momento, o governo e a oposição radicalizaram ainda mais suas posições. Chávez demitiu milhares de trabalhadores da PDVSA, a estatal petrolífera venezuelana, acusando-os de atos de sabotagem. Em junho de 2004, a oposição convocou um referendo para remover Chávez do poder. No entanto, o presidente saiu vitorioso, com 59% dos votos, fortalecendo sua posição. No ano seguinte, em 2005, a oposição se retirou das eleições legislativas, alegando que o sistema eleitoral estava dominado pelo chavismo e que as eleições já não eram mais justas no país. Como resultado, a abstenção foi de 70%, e os chavistas mantiveram a maioria dos assentos no parlamento. Em 2006, Chávez venceu mais uma eleição presidencial, a terceira em 8 anos, com 62% dos votos. Com esse impulso, ele propôs mais uma reforma constitucional, incluindo a proposta de permitir a reeleição ilimitada do presidente. Mas nessa ocasião, o presidente foi derrotado. No final de 2012, Chávez concorreu e venceu sua quarta e última eleição presidencial, com 55% dos votos. Porém, devido a uma doença, ele faleceu em 5 de março de 2013, vítima de câncer. Seu vice-presidente e afiliado político, Nicolás Maduro, vinha exercendo as funções presidenciais desde então. Como Chávez morreu antes de assumir seu quarto mandato, novas eleições foram convocadas para 2013. Maduro, que antes havia sido motorista de ônibus, sindicalista e ministro de Chávez, concorreu e venceu com uma margem bastante apertada, pouco acima de 50% dos votos, e assumiu a presidência. Entretanto, 2 anos depois, nas eleições legislativas de 2015, a oposição, fortalecida, conquistou a maioria dos assentos na Assembleia Nacional pela primeira vez desde o início do chavismo. Essa nova correlação de forças aumentou a pressão sobre o novo presidente. A oposição tentou convocar um referendo para destituir Maduro antes do término de seu mandato, que iria até 2018. No entanto, o pedido foi vetado pela Justiça Eleitoral sob a alegação de que as assinaturas coletadas para embasar o referendo eram fraudulentas. A Assembleia Nacional se rebelou, e o Tribunal Superior de Justiça, equivalente ao Supremo Tribunal no Brasil, interveio. A economia entrou em uma profunda crise. A inflação chegou a 254% em 2016, e a mortalidade infantil aumentou 30% no mesmo ano. Os avanços sociais celebrados pelo chavismo desvaneceram. Quando Chávez assumiu em 1999, o PIB venezuelano era de 97 bilhões de dólares. Ao falecer em 2013, o valor tinha aumentado para 371 bilhões de dólares, triplicando o PIB. A expectativa de vida também aumentou. No entanto, esses indicadores começaram a mudar quando o preço do petróleo despencou. A dependência do petróleo como motor da economia fez com que a Venezuela não investisse no desenvolvimento da indústria e da agricultura ao longo dos anos. Com um superávit comercial, o país utilizava os dólares que entravam para importar o que não produzia. Porém, quando a economia do país enfraqueceu, não havia mais dinheiro para as compras. Em 2016, mais de 40% dos produtos estavam em falta no mercado venezuelano. A escassez chegava a 80% entre os produtos com preços regulados pelo governo. Houve falta de alimentos, medicamentos, papel higiênico e outros itens básicos do cotidiano das pessoas. A pior crise econômica da história da Venezuela levou milhares de pessoas às ruas, mais uma vez. O governo reprimiu com violência, havendo acusações de que Maduro tenha prendido dissidentes por motivos políticos.
Forças governamentais foram acusadas de desaparecimentos, tortura e execuções de opositores. O regime de Maduro tem enfrentado acusações de violações dos direitos humanos, repressão política, detenção de dissidentes e restrições às liberdades individuais. Organizações internacionais e países ao redor do mundo condenam essas ações. A crise política na Venezuela se agravou com o conflito entre o governo de Maduro e a oposição. Eleições questionadas, rupturas institucionais e a falta de consenso político aprofundaram ainda mais a situação. A crise humanitária resultou em um grande êxodo de venezuelanos, que buscam melhores condições de vida em outros países. Essa migração em massa tem impactado a estabilidade regional e sobrecarregado os sistemas de acolhimento nos países vizinhos. A situação atual da Venezuela é complexa e não há soluções simples para resolver a crise. A busca por uma saída pacífica, o diálogo político, a ajuda humanitária e a participação da comunidade internacional são consideradas essenciais para enfrentar os desafios e buscar uma solução sustentável para o país.